Fala, prevencionista, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo do nosso canal Vivendo de SST e a gente vai estar falando hoje, ensinando vocês a fazerem um mapa de risco de forma fácil, de forma simples, usando uma ferramenta que quase todos têm no seu computador, que é o PowerPoint. Okay? Vamos lá então, pessoal, para o nosso mapa de risco. O que é um mapa de risco? Trata-se de uma representação gráfica em planta baixa do layout dos ambientes de uma empresa, onde são indicados os tipos e os graus de risco que os locais oferecem aos trabalhadores, tá? Então, isso é um mapa de risco. É uma planta baixa da empresa, do local de trabalho, onde eu visualizo os riscos que existem ali aos quais os trabalhadores estão expostos. Tá? Então, de forma bem simples, olha aqui, tem um modelinho do mapa de risco aqui. Tá? E a gente pode observar que a planta baixa, né, mostrando os setores, a descrição dos setores e os riscos em cada setor sendo representados por essas bolinhas e também descritos embaixo delas. Tá? Então isso aqui é um mapa de risco, uma representação do mapa de risco que geralmente vem acompanhado também de uma legenda, né, onde ele apresenta as informações para que você possa ler o mapa de risco, ok? O mapa de risco é uma excelente ferramenta para gerenciar o risco no ambiente de trabalho e principalmente dar noção aos trabalhadores da existência desses riscos. O mapa de risco, depois de elaborado, ele pode ser ou ele deve ser disponibilizado nos locais de trabalho e servir como instrução para os trabalhadores que atuam naquele local. Então ele fica disponível ali, né, no mural, na entrada do setor, e as pessoas que adentrarem aquele lugar, os trabalhadores, os visitantes, já vão ter uma noção dos riscos que existem naquele local. Antes de tudo, é importante a gente conhecer os riscos que podem existir no local de trabalho. Se eu não conheço os riscos e eu vou fazer um levantamento no local de trabalho, eu posso correr o risco de deixar passar muita coisa. Agora, se eu já tenho uma noção dos riscos que existem, eu posso chegar no ambiente de trabalho e fazer uma identificação fácil desse risco. Tá? Então, quais são os riscos? Quais são esses riscos ambientais que a gente avalia, que a gente identifica, que a gente reconhece e que a gente pode colocar no mapa de risco? O primeiro deles é o risco físico, que a gente representa ele pela cor verde. Tá? O risco físico, ou os riscos físicos, são representados por diversas formas de energia que podem causar danos aos trabalhadores, sendo eles o ruído, a vibração, as radiações, temperaturas anormais, tanto muito calor quanto muito frio, e também as pressões anormais. Tá? Esses são os riscos físicos. Aí nós temos os riscos químicos, que é representado pela cor vermelha. E são substâncias, produtos, compostos que podem penetrar no organismo pela via respiratória ou através da pele e ingestão. Como, por exemplo, as poeiras, os fumos, as névoas, as neblinas, os gases e os vapores. Eu não vou entrar na questão específica dos agentes químicos porque nós temos um número ilimitado de agentes químicos, tá? Mas essas são as formas que eles podem ser encontrados no ambiente de trabalho. O outro risco é o risco biológico, tá? Representado pela cor marrom. São micro-organismos vivos aos quais os trabalhadores podem estar expostos, como, por exemplo, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, vírus. Não é o objetivo do nosso vídeo de hoje falar sobre os riscos, talvez a gente possa fazer um outro vídeo falando mais especificamente desses riscos. A gente está dando apenas uma pincelada para dar uma direção do que você vai identificar durante a construção do seu mapa de risco. Tá? Os riscos ergonômicos, representados pela cor amarela, são todas as condições que afetam o bem-estar, sejam elas físicas, mentais ou organizacionais. São exemplos das atividades com sobrecarga muscular, né, ou alto grau de concentração e responsabilidade. Ainda fazem parte as condições da organização do trabalho e também de mobiliário. Então, tudo que se enquadrar dentro disso, por exemplo, na sobrecarga muscular, carregamento de peso,
excessivo, né? No alto grau de concentração e responsabilidade, cargos de chefia, de gerência, com metas a serem batidas, nas condições organizacionais, por exemplo, horário de trabalho muito extenso, longos períodos de trabalho, e na questão de mobiliário, uma mesa que não está de acordo com o corpo do trabalhador, então uma cadeira que não está de acordo, que não dá um bom ajuste para o trabalho ser executado naquele local e assim por diante, tá? E o último dos riscos ambientais é o mecânico ou de acidente, que nós representamos pela cor azul. Tá? São as condições existentes no ambiente de trabalho que podem gerar lesões instantâneas ou contribuir para a ocorrência de um acidente. Por exemplo, partes móveis sem proteção, partes energizadas expostas, atividades em altura ou espaço confinado, animais peçonhentos. Ainda a gente vai entrar a questão de líquidos ou vapores inflamáveis que podem entrar em combustão no local de trabalho durante a atividade. Então são situações que podem gerar um acidente instantâneo ou contribuir para um acidente. Tá? E esses são os nossos riscos. Vamos para a prática então? Como que a gente faz um mapa de risco de forma fácil e simples utilizando essas ferramentas do Office, que é o PowerPoint? Eu sei que existem outros softwares que são muito melhores, tá, para elaborar um mapa de risco, que são específicos para isso, mas muitas vezes se tornam caros, né, apenas para essa atividade. Então o PowerPoint ele oferece ferramentas ali para você elaborar esse mapa de risco de uma forma, deixar esse mapa de risco muito bacana, apresentável, que realmente execute a sua atribuição, tá? E a gente vai mostrar isso na prática para vocês aqui. Duas formas. Primeiro, vamos falar sobre a planta baixa. Se eu já tenho uma planta baixa, se já existe um projeto daquele setor, daquela estrutura, daquela empresa, eu posso pegá-la, eu posso transformá-la em imagem e eu posso simplesmente trazer para o meu Word, para a página do Word e trabalhar em cima dela. Se eu não tenho, eu preciso desenhar. Se torna um pouquinho mais difícil, na verdade um pouquinho mais demorado, mas não tem dificuldade em desenhar uma planta baixa ali. Eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Olha só. Vou até voltar aqui, sair do modo apresentação, só para vocês entenderem. Vou pegar aqui, vou inserir, venho inserir imagem desse dispositivo mesmo, que é do meu notebook, e eu vou selecionar a imagem que eu quero. Eu deixei algumas salvas aqui, eu vou usar essa daqui. Tá? Ela tem outras informações que não me interessam, então eu vou recortar ela aqui, ó, e vou deixar só a planta baixa realmente, que é o que eu quero. Tá aqui. Aí eu vou aumentar ela um pouquinho. E olha só, prontinho. Aqui está a minha planta baixa, tá? Dentro do Word. Então nessa planta baixa eu posso inserir agora as informações dos riscos, tá? Ah, Daniel, não tenho essa planta baixa igual você tem aí, então vamos desenhar uma, tá? Eu vou deixar ela aqui do ladinho para a gente usar de exemplo, tá? E vamos desenhar aqui no mapa, aqui no PowerPoint, um mapa, uma planta baixa similar a essa, tá? É lógico que você vai ir no local, você vai fazer o levantamento, você vai fazer as medições, você vai tirar fotos para você poder vir fazer esse desenho depois, posteriormente. Mas vamos lá, o que eu uso aqui? Eu posso usar a ferramenta de inserir, vou em formas e seleciono o quadrado aqui ou o retângulo. E aí eu vou puxar já o meu quadrado. Eu estou fazendo a parte externa dessa área, tá? Então eu vou atualizar o meu preenchimento aqui, eu quero sem preenchimento, e as minhas bordas eu quero escuras, e vou dar vou aumentar a espessura aqui, porque são paredes externas, ok? Então prontinho, olha só. Já tenho a minha estrutura externa da área. Agora eu começo a construir as partes internas. E eu não preciso ir novamente lá e pegar outro quadradinho aqui, outro retângulo e desenhar a forma aqui. Eu posso simplesmente utilizar essa que eu já tenho aqui. Com um Ctrl+C e Ctrl+V, ela vai replicar e eu posso reutilizar ela para fazer o outro setor aqui, para desenhar outra área que eu quero fazer a minha divisão. Antes disso, olha só, clicou na área total, vem em formato de forma e aqui eu vou ter as dimensões dessa área. Eu posso já fazer até dentro de uma escala. Então vamos dizer que esse terreno ele tem 15, olha aqui, 15 por 20.
essa construção, tem 15 por 20. Então eu já deixei ela dentro de uma escala, 15 por 20. E agora eu venho, por exemplo, vou desenhar a recepção aqui. Bota esse quadradinho bem no cantinho aqui, coladinho, depois a gente ajusta melhor. E essa recepção, ela tem 3 por 5, por exemplo. Olha só, eu ajusto ela aqui. Esse é o tamanho da minha recepção. Vamos dar um pouquinho mais de tamanho para essa recepção, né? 4 por 5. Uma recepção bem simples, com uma sala de espera ali, igual está aqui, né? Pequenininha. Então agora eu já dimensionei a minha recepção. O que mais que eu tenho aqui? Uma sala de peças, né? Como a gente viu anteriormente, quando estava a imagem um pouco maior, eu tenho uma sala de peças. E vamos dizer que essa sala de peça aí tem 6... Vou manter os 4 aqui, 4 por 7. Deixar ela um pouquinho mais comprida, porque precisa ter um espacinho um pouquinho maior numa sala de peças para armazenar tudo, tá? Então aqui está, tenho minha recepção, tenho minha sala de peças. Aqui eu já tenho a minha oficina, minha estrutura total. Aqui, vamos lá, vou desenhar meus banheiros agora. Olha só, Ctrl C, Ctrl V aqui nesse quadradinho, puxo ele aqui para cima, tá? E já tenho o espaço do meu banheiro. Vamos dizer que ele é um pouquinho maior, vamos dizer que aqui o banheiro tem 5 de largura por 7 de comprimento, né? A mesma dimensão aqui. Aí, Dani, mas eu quero desenhar ali também, fazer a divisão igual tá aqui dos banheiros, como que eu faço? Mesma coisa, pega aqui, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V. Eu recomendo quando for fazer essas divisões mais internas, você pode diminuir a espessura da linha, porque aí você vai ter algo mais compacto, que vai encaixar ali certinho, tá? Então você pode dimensionar o tamanho, eu quero ele com 1 metro, um exemplo, 1 metro de largura, e ele vai ter 2 de comprimento, cada parte do banheiro. Então eu venho e coloco aqui, aí eu posso colocar, são vários banheiros que ele tem lá, coloco um do ladinho do outro, Ctrl C, Ctrl V, entendeu? E eu vou construindo a estrutura, só utilizando essas ferramentas do PowerPoint. E aí eu posso ir desenhando de acordo com aquilo que eu tenho na minha realidade lá, tá? Vamos dizer, eu tenho 4 banheiros, aqui tem a parte de mictório, posso desenhar, posso usar um mesmo formato aqui, ó, diminuo ele aqui, né, estico ele aqui para dizer que aqui são os mictórios que tem à disposição dos funcionários, tá? E vou transformando, vou criando a minha estrutura. Agora, por exemplo, aqui aponta 2 salas de motor, que seriam para manutenção de motor, de peça. Então eu posso jogar essa sala para cá, olha só, como se ela fosse aqui. Arrastar ela para cá. Aí não precisa ser uma sala tão grande, pelo que aparenta ser. Vou colocar 3 metros aqui. São 2 salas, Dani. E aí? São 2 salas? Não tem problema, ó. Faz 2 quadradinhos. E aqui estão as 2 salas. A linha aqui. A linha aqui também. Prontinho, já tem as 2 salas aqui, o banheiro, a sala de peças e a recepção e a oficina toda aqui. Dani, ainda tem aqui um box de lavagem, olha só, igual tá aqui no nosso mapinha, um box de lavagem ali. Então, eu não tenho um quadradinho, é só uma parede que faz essa divisão, eu posso vir aqui, inserir formas, em vez de pegar um quadrado, eu pego uma linha. E traço uma linha aqui, vou preencher, vou deixar do tamanho com a espessura dos demais itens aqui. Então aqui você pode fazer a parede do box, tá? Agora vamos lá, Dani, mas tem as portas, como que eu desenho as portas? Sem problema. Agora você pode vir novamente nas formas, pegar uma forma retangular aqui, deixa ela um pouco menor, faz um preenchimento em branco, né? Branco assim, pode deixar sem contorno ou também um contorno branco, tá? Seleciona o tamanho, que tamanho que é a porta, por exemplo, a porta da entrada da oficina tem 6 metros, ok, bota 6 metros, deixa 0,5 centímetros de largura e você vem e traz esse retângulo em cima da linha que seria da parede para formar uma porta. Já vou dar um Ctrl C, Ctrl V para deixar do ladinho separado aqui, ó. Aqui é a entrada, tá?
Ah, vou fazer também aqui na recepção, só que a porta é menor, é de 2 metros, então eu venho e altero o tamanho aqui e coloco na recepção uma porta de 2 metros. Tá me entendendo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, onde entra pro banheiro. Ah, provavelmente aqui, ó, porque a gente tá fazendo um pouquinho diferente, vou puxar um pouquinho para cá essa parede do box aqui, tá? Só para poder utilizar esse espacinho aqui como uma porta para o banheiro. Olha só. E aqui vai ser a minha entrada para o banheiro. Tá? Replico esse daqui. Ah, mas e agora essa porta está virada aqui? Como que eu faço? A porta é aqui, o quadradinho está assim. Eu posso alterar. Se ele está com 1,5 aqui e 0,5 aqui, eu boto 0,5 aqui e 1,5 aqui. Prontinho. Coloquei aqui. Agora, colocar uma outra aqui na parte de peças. E já fui criando as portas aí dos meus setores, das salas e que eu tenho ali. Estão entendendo? Bem tranquilo para fazer a planta baixa, bem simples. Ah, eu quero fazer o desenho do elevador ali igual tá. Tranquilo, vem cá, pega uma forma, ou pode até usar uma forma que tem aqui, por exemplo. Vamos pegar essa forma aqui, Ctrl C, Ctrl V, trago ela para cá. Vou aqui no formato, vou dar um contorno vermelho para ela, um pouquinho diferente. Vou aumentar o tamanho dela aqui, vamos deixar ela com 5×3, um tamanho que é o tamanho do elevador lá. Vou dar uma inclinada nela aqui, porque ele também está inclinado, né? Ó. E coloquei aqui 2 elevadores. Aí, o que mais que eu faço agora, Dani? Já desenhei, já fiz as divisões, já fiz a estrutura. O que eu faço agora? Agora eu venho aqui também em formas, só que agora eu vou na letra aqui para colocar o nome de cada setor. Então, por exemplo, aqui é oficina, tá? Só dar uma cor aqui, porque está em branco a letra, oficina. Posso diminuir um pouco o tamanho dela aqui, 14. Então aqui é oficina, Ctrl C, Ctrl V, trago para recepção. Gente, a gente está usando como referência aqui, não tem as medidas, então a gente está fazendo apenas para mostrar para vocês como que dá para desenhar no Word, no PowerPoint, ok? E aqui está pronto, você acabou de montar a sua planta baixa, ok? E a gente vai para o próximo passo, que seria o passo dos símbolos. Né? Geralmente os símbolos utilizados no mapa de risco são bem simples. Lembra daquele que vimos no começo lá? Só os círculos. A minha representação do risco vai ser feita por círculos de tamanho distinto, onde vai ter a representação do grau e as cores que vai apontar para o tipo de risco, ok? Então, vamos aqui, ó. Esse é o desenho que a gente fez. Tá, vamos tirar ele aqui. E agora eu vou dar alguns tamanhos de formas aqui. Vamos pegar um círculo aqui. E eu vou primeiro fazer um círculo pequeno. Acho que um não ficou tão pequeno. Esse um pode ser até o círculo grande. Eu vou deixar ele como um círculo grande aqui. Agora eu vou fazer o círculo médio. Vou deixar ele com 0,7, 0,7 com o círculo médio. Ok? E aí eu dou mais um Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou usar o meu último círculo e vou dar um 0,4 para ele aqui. Então aqui eu tenho meus círculos, né, grande, médio e pequeno, que vão representar os graus, a graduação do meu risco, grande, médio e pequeno. E as cores, eu quero formatar a cor, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, preenchimento de forma, formato da forma, e preenchimento da forma eu escolho a cor que eu quero. Então, por exemplo, eu sei que aqui nesse setor da oficina, um dos riscos que são grandes lá, olha, lembrando assim, eu posso deixar aqui já para utilizar depois, então dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, pego outro, trago para cá. Eu sei que um dos grandes riscos que eu vou ter ali é o de ruído, então eu apresentei o meu ruído, né, forma e contorno verdes como um grau de risco grande, tá? Que é o verde, que faz parte do risco físico. Então eu sei que tem um ruído muito grande ali, então eu trago a bolinha verde para cá, porque ela representa o risco físico, onde o ruído está incluído. Mas como que eu vou especificar que é o ruído depois, Dani? Na legenda aqui, debaixo do risco físico, que vai estar representado pela cor verde, porque eu preciso fazer uma legenda,
eu vou informar que um dos riscos é o ruído. Tá? Então o ruído é um dos riscos grandes que eu tenho aqui. Que mais? O risco médio que eu tenho aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, um risco médio de risco ergonômico, vamos colocar aqui, tá? Que é representado pela cor amarela. Então, tanto um quanto o outro, vou deixar amarelinho no tamanho médio, o risco ergonômico. Eu tenho também um risco médio aqui da exposição de óleos e graxas, né? Então o risco químico é vermelho, então vamos deixar ele vermelho aqui. O que mais? O que mais que a gente pode ter? Vamos lá. Aqui na área de lavagem, ó, já vamos arrastar para cá. Aqui na área de lavagem eu sei também que eu vou ter um risco ergonômico, um risco químico, né, dos produtos de limpeza, e também um risco ergonômico. E aí eu vou, de acordo com a análise que eu fiz, de acordo com o reconhecimento que eu fiz, com o levantamento que eu fiz, eu vou distribuindo os riscos para os setores. Tá? Aqui eu estou só mostrando a forma que você pode fazer isso. Eu não estou dizendo que de fato são esses ou são apenas esses. Eu quero apenas te mostrar como você consegue fazer um mapa de risco utilizando o PowerPoint, tá? De forma bem simples. E aí a gente cai para a parte da legenda, que é onde vai ficar nossas informações complementares que vão auxiliar na leitura do mapa de risco. Ok? Então a gente volta para cá. A gente já tem aqui, olha só, eu vou tirar a parte de dentro, porque como ele vai ficar na legenda, eu vou deixar ele só representativo pelo tamanho. Então aqui eu tenho aquilo que eu posso utilizar como a graduação do meu risco, né? Então eu posso pegar aqui, olha só, pego uma letrinha aqui e posso escrever aqui, graduação. Fazer uma cor para ele, fazer um tamanho legal aqui, um pouquinho maior, 12, um negrito, graduação, tá? Então aqui eu tenho a graduação do meu risco, grande, médio e pequeno, né? E aí eu posso escrever do lado dele ali, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vou alinhar com ele aqui, graduação, grande, médio só colocar um acento aqui e pequeno. Vou puxar aqui, olha só. Estou puxando aqui, pessoal, e quando eu puxo com o direito, eu clico com o esquerdo, tá? Então, Ctrl+C aqui para você entender. Olha só. E quando eu puxo e clico com o direito, ele vai a opção de mover ou copiar. Se eu apertar copiar, ele vai gerar um outro quadro igual aquele, aonde eu puxei, tá? Isso facilita também no meu Ctrl+C, Ctrl+V, se eu quiser. Então, olha só, já vou puxar um quadrinho aqui para alinhar minha graduação aqui dentro desse quadro, tá? Vou selecionar inteira essa parte aqui, puxar ela mais para cá, bem pertinho aqui. Minha graduação também, vou puxar para cá, diminuir um pouquinho mais. Então aqui eu tenho a graduação do risco. Aqui para cima eu posso usar para fazer aquela informação das cores, né? Tá? Vou dar um Ctrl+C, vou dar um Ctrl+Z, vou dar um Ctrl+V, eu copiei ele e joguei ele para cá. Então eu fiz outro quadro para cá e agora eu posso usar as cores. Para não ter problema, posso pegar uma bolinha pequena aqui. Então prontinho, aqui estão as 5 bolinhas. Então uma bolinha vai ser da cor verde, né? Vamos tirar aqui, ó, o contorno. A outra bolinha vai ser da cor vermelha, sem o contorno também. A minha outra bolinha vai ser da cor marrom,
A minha outra bolinha vai ser da cor amarela, que representa o risco ergonômico, e a última bolinha da cor azul, que representa o risco de acidente. E aí, o que eu faço? Olha só, vou aproveitar esse daqui que já está aqui e vou colocar verde físico, tá? Aí, pessoal, eu já posso colocar aqui, ó, embaixo desse daqui, eu já posso colocar quais são os riscos físicos que estão aqui dentro. Quando eu apresento essa cor, quais são? Ruído, né? Vibração. Ruído, no caso aqui da oficina, vamos deixar ruído e vibração. Eu não estou falando que são apenas esses, mas eu estou utilizando apenas como exemplo. Bom, então ruído e vibração. Então, quando eu olhar para o risco físico da cor verde, representada pela cor verde aqui no meu mapa de risco, eu sei que estou falando de ruído e vibração naquele setor. Quando eu olho para o vermelho, eu vou lembrar que ele está falando dos riscos químicos, tá? E os meus riscos químicos estão apontando para o quê? Eu posso dizer aqui, estão apontando para óleos, graxas, intercap, vou dar aqui solupan, um pouco também, eu vou aumentar aqui depois, solupan, intercap e assim por diante, tá? Isso aqui vou aumentar um pouquinho para ver, aumenta isso daqui também um pouquinho, alinhar. Então olha só, aqui está a representação dos meus riscos químicos, quais são, tá? E aí eu vou continuar, vou para os meus riscos biológicos agora. Ah, Dani, eu não tenho nenhum risco biológico ali. Beleza, não tem nenhum risco biológico, não coloca nada. Os riscos ergonômicos. Olha só, ergonômicos. Mesma situação. Vou utilizar a legendinha embaixo aqui para dizer quais são os riscos ergonômicos que eu tenho ali, né? Então, por exemplo, levantamento de peso, foi um risco ergonômico que eu identifiquei. Postura inadequada, quando o trabalhador vai fazer algum tipo de atividade no veículo, ele fica com uma postura meio irregular, desconfortável para ele, tá? Então, são exemplos que eu estou dando para vocês aqui. E finalizo aqui colocando o meu risco mecânico, né? Aí eu posso dizer se são ferramentas com defeito, se é o risco de incêndio, explosão por causa do combustível, dos óleos, das graxas. Eu vou informar aqui, tá bom? Então, essa é a minha legenda, é isso que eu vou informar aqui, ó. Vou dizer... Ah, tá, lembrei aqui, eu vou colocar também a informação aqui embaixo, né? Riscos ambientais. Então, eu posso colocar aqui legenda. Então eu tenho as informações aqui, agora eu olho aqui, opa, verde é físico, ruído e vibração, a gradação é grande, então eu sei que aqui eu tenho um risco grande desses dois, tá? E aí a gente avança para informações finais. Nas informações finais você pode estar colocando os dados da empresa, CNPJ, endereço, número de trabalhadores que tem naquele setor específico, detalhes dos riscos, como a gente colocou ali, ruído, fumo metálico e tudo mais, data de elaboração desse mapa de risco, quando que foi feito o levantamento, quando foi feito o mapa de risco, tem validade, não tem, tá? Quem que é o responsável, você vai estar colocando seu nome. Se o estabelecimento for muito grande, você pode segmentar esse mapa de risco e fazer por setores, em vez de fazer uma planta total ali, você pega só da recepção, só da oficina, só da parte de peça, entendeu? Dependendo do setor, você divide, faz pequenos mapas de risco e vai colocar cada um na entrada daquele setor específico, ok? Essas são as formas que você pode trabalhar com o mapa de risco. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, uma ferramenta simples para você montar o seu mapa de risco, tá? Que é o PowerPoint.
E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, dá o seu joinha aí, tá? Se inscreve no canal, isso vai ajudar demais para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês aqui.